Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. O objetivo dessa aula é resolver os diagramas de força cortante e momento fletor para essa viga com dois trechos ou duas seções de corte. Se você não tem familiaridade com o cálculo de diagramas, veja no link da descrição desse vídeo ou nos cards que eu vou deixar aqui em cima as referências, os links para os vídeos anteriores a este, onde é explicado no detalhe o processo de cálculo de diagramas. E também eu fiz uma aula recentemente, anterior a essa, sobre como definir as várias seções de corte e quais maneiras eu recomendo para fazer os cálculos a partir das seções de corte. Tá? Antes de fazer o cálculo dos diagramas da força cortante e do momento fletor, é importante fazer o cálculo das reações de apoio. Para deixar esse vídeo mais rápido, eu tenho um vídeo anterior com essa mesma viga, também vou deixar aí na descrição do vídeo nos cards, onde eu faço no detalhe o cálculo das reações de apoio. Então, se você não sabe fazer este processo, eu recomendo que você pesquise nos livros, que eu vou deixar indicado na referência no final desse vídeo, e também vá a esse vídeo que vai estar indicado e verifique o processo de cálculo. O que eu recomendo que você faça, na verdade, é que se você está resolvendo o exercício, pause esse vídeo agora, resolva as reações de apoio e depois verifique os resultados se estão batendo com o processo de cálculo. Se tiver alguma dúvida, volte no vídeo anterior e esclareça as suas dúvidas nas etapas onde você pode ter cometido algum erro. Em resumo, esses são os valores das reações de apoio. No ponto A tenho 280 kN para baixo e no ponto B eu tenho 600 kN para cima. Então assim, vamos seguir com o processo de traçado dos diagramas. Observe que na viga eu tenho um trecho biapoiado entre A e B, tá? E nesse trecho eu tenho apenas uma carga distribuída que está variando ao longo de toda a viga. Então o que é esperado é que eu tenha uma seção de corte, pelo menos aqui, entre A e B, e eu vou chamar de seção 1. Tá? Passando pela viga, continuando em direção do ponto B ao ponto C, a minha carga distribuída continua, mas antes de chegar no ponto C, eu tenho a reação de apoio no ponto B, que me faz uma mudança no carregamento. Então eu tenho que fazer um novo corte antes de chegar no ponto C. E esse novo corte será representado pela seção 2. E vamos seguir o processo de cálculo dos diagramas a partir dessas duas seções. Retomando a nossa viga, temos a seção 1 e a seção 2. Eu vou definir a seção 1 similar ao exercício anterior, partindo do ponto A em direção ao ponto B, e essa variável eu vou chamar de x1. Lembrando que estamos usando o método corta, retira, transporta. Então veja os vídeos anteriores. Eu tenho que representar os valores e os sentidos corretos de tudo que está entre o ponto A até a seção que eu estou olhando. Então eu tenho a carga distribuída representada de forma simplificada aqui no valor de 100 kN por metro, e tenho a força da reação de apoio 280 para baixo. De maneira similar, eu vou fazer a seção 2 partindo do ponto C em direção ao ponto B, usando a variável x2. Da mesma maneira, eu vou representar a carga distribuída que está entre o ponto C e a seção aqui em 2, e a carga vertical de 80 kN que está representado aqui. Olhando os intervalos, eu tenho que a seção 1 ela vai de 0 no ponto A até 0,8 no ponto B, em metros. Já a seção 2 ela vai de 0 no ponto C
Tem que ficar bem claro isso, não pode esquecer. E até chegar no ponto B, onde tem o comprimento aqui de 1,6 metros. Então vamos partir para o cálculo, já que essas seções foram definidas e não precisamos de mais nenhuma outra. Para a seção 1, lembrando lá o método corta, retira, transporta, soma. Então, corta, retira. Representando a seção 1, o que eu fiz aqui de diferente do slide anterior, eu representei a carga distribuída agora pela sua resultante. Notem que entre o ponto A e o corte eu tenho uma distância de x1. Então esse trecho tem um comprimento de x1. Se a carga distribuída era 100 kN por metro, a carga resultante no trecho aqui entre A e a seção é 100 vezes esse comprimento x1. Tá? E essa carga ela é uma carga retangular, então ela está no centro desse trecho que tem dimensão x1 sobre 2. Tá? E a carga 280, que é a reação de apoio no ponto A. Então fizemos a etapa do corta e retira. Cortamos o pedaço que vamos analisar e retiramos para focar só nesse pedaço. Agora a parte do transporta soma. Eu vou ter que ver o efeito cortante e o efeito de momento fletor que essas duas cargas agora vão fazer sobre a seção 1. Então observem, olhando a carga de 280, transportei para a seção. Quando eu tenho essa carga de 280 transportada para a seção, observem que ela tem um braço de alavanca de dimensão x1. E isso vai me gerar um momento fletor no sentido aí anti-horário de 280 vezes o x1, como está indicado aqui. Então esse x1 é esse braço de alavanca. Agora eu preciso transportar essa carga sem x1, que é o que está feito aqui no corte. Então eu tenho esse efeito de força cortante devido a essa carga distribuída. Da mesma maneira, ela tem agora uma distância até chegar no corte, e essa distância é x2. Então eu vou ter o meu momento também no sentido anti-horário, com o valor da carga de 100 vezes x1 vezes o braço da alavanca x1 sobre 2, que está representado aqui. Então deixei destacado em azul para ficar mais fácil de você enxergar. Bom, fizemos o corta, retira e transportamos. Agora, para somar, precisamos levar em consideração o sistema de sinais, a nossa convenção de sinais. Então eu preciso observar o que acontece de efeito na viga de deformação devido a essas duas cargas de 280 e 100x. Então observem que a tendência é que essas duas cargas, cada uma delas faça uma deformação na viga no sentido aqui de tracionar a parte de cima da viga. Então lembre lá do exemplo anterior, use uma régua flexível, use um lápis, use alguma coisa que você consiga facilitar o seu raciocínio e visualizar a deformação da viga, e faça esse raciocínio para cada uma das cargas que estiverem aplicadas. Vão ter exemplos, por exemplo, que tem momentos aplicados também aqui ao longo do trecho. Então, para cada um deles, você tem que ver a deformação em separado. Desenhei apenas uma aqui por simplicidade. Então, voltando ao raciocínio, se esse movimento de rotação causado pelas cortantes é no sentido anti-horário, o sinal da cortante deve ser negativo. Quando a tração provocada nas fibras, aqui ou na seção superior da viga, então a convenção nos pede que o momento fletor seja negativo. Então, indo para as equações, somando os efeitos, para a cortante eu tenho efeitos negativos nas duas forças, então menos 280 e menos 100 vezes x1, por causa do sentido anti-horário. E para o momento eu tenho os dois momentos com sinal negativo, porque está tracionando na parte de cima da viga. Eu já simplifiquei aqui o 100 por 2, então é 50 menos 50 x1 ao quadrado.
Então notem que para a cortante eu tenho uma equação de reta na variável x1 e para o momento eu tenho uma equação quadrática, uma equação de segundo grau aqui para os momentos. Então esse efeito veio devido à carga distribuída linear aqui ou uniforme, tá? Agora eu preciso analisar os pontos do intervalo, pelo menos o início e o fim do intervalo. Então, para x1 igual a zero, substituo os valores de x1 e tenho o valor da cortante, menos 280, e do momento igual a zero. Então, pause o vídeo e refaça essas contas, confira esses resultados para certificar que você entendeu. Olhando agora o outro extremo, x1 igual a zero, o valor da cortante vai ser menos 360 kN e o valor do momento será menos 256 kN vezes metro, aqui resolvendo essas duas equações nos dois pontos do intervalo. Então esse é o cálculo de cortante e momento fletor na primeira seção. Vamos fazer o raciocínio similar para a seção 2. Então, novamente, o corta, retira, transporta e soma. Olhando a seção, de modo análogo, eu tenho a carga distribuída de 100 kN/metro num trecho agora de dimensão x2. Todo esse trecho aqui vale x2, então, portanto, 100x2, igualmente aplicado no centro, no centroide da carga distribuída, que está na metade desse comprimento x2. E a carga de 80 kN que foi aplicada concentrada no ponto C. Fazendo o mesmo raciocínio, transportamos as forças cortantes, uma por uma, e transportamos os momentos de cada uma delas. Então, eu fiz um pouco mais rápido agora, porque já tínhamos feito uma vez. Eu sugiro que você pare o vídeo e tente fazer por si só e veja se entendeu esse transporte das forças e os seus respectivos momentos, como estão indicados aqui, momentos fletores. Lembrando a convenção de sinais, desse lado da seção que estamos analisando, agora as minhas cortantes, olhando cada uma delas, o sentido do giro provocado nesse trecho de viga para deformar a viga é no sentido dos ponteiros do relógio aqui no sentido horário. Portanto, as cortantes vão ser positivas. Sentido horário para o giro da cortante é positivo. Cuidado com a confusão com relação a isso. Tá? Da mesma maneira, as fibras superiores estão esticadas ou tracionadas. Então, se eu traciono as fibras superiores, os momentos têm que ser negativos, como aconteceu na seção anterior. Agora eu posso somar os valores igualmente aqui, lembrando que cortante no sentido horário, então 80 e 100 vezes x2 estão positivos aqui. Então eu tenho que fazer isso. Se tiver 10 forças, eu vou ter que fazer para cada uma delas, ver o sentido do giro, o sentido da deflexão e aplicar os sinais corretamente. Para os momentos fletores, ambos são negativos, porque está tracionando a parte de cima da viga. Substituindo novamente os valores do intervalo, eu tenho para x2 igual a 0 e para x2 igual a 1,6 na extremidade, os respectivos valores de momentos fletores e força cortante. Então 80 e 240, 0 e menos 256 kN vezes metro. Lembrando aqui, as equações de cortante no trecho 2, na seção 2, também deu uma reta, só que ao contrário do exemplo anterior, ela deu com inclinação positiva. O momento fletor novamente deu uma equação de parábola ou equação do segundo grau, devido ao efeito da carga distribuída uniforme. Observe que nos dois casos eu tenho menos 50 aqui, me indicando a concavidade dessa parábola para baixo. Tá? Lembrando lá dos fundamentos de matemática e do cálculo. Feito as duas seções, nos resta agora traçar os gráficos.
Então é comum a gente traçar os gráficos na parte inferior da viga para relacionar os diagramas com a própria viga. Então, traçando cortante e momento fletor, puxando as linhas de referência, vamos trecho a trecho, cortante e momento fletor, cada um dos pontos. Então, considerando a variável x1 para o trecho 1 e a variável x2 para o trecho 2. Na sequência, eu sei que na extremidade A, o valor da cortante é menos 280 kN. Na extremidade B, menos 360, e isso era uma equação de reta, que está indicada, e é comum a gente fazer essas achuras para destacar o gráfico. Olhando os momentos fletores, no ponto A, não tenho nenhum momento concentrado ali, e as equações nos indicaram que tinha um valor de momento equivalente a zero. Já no ponto B, encontramos um valor de menos 256. E essa equação era uma equação de parábola com a concavidade para baixo, como está indicado aqui. E é comum fazermos as achuras também. Vamos agora observar o que acontece no trecho 2. No trecho 2, no ponto C, eu tinha um valor de 80 positivo para a cortante, e no ponto B, um valor de 240 positivo. A equação também era uma equação de reta, indicada aí na figura. Tá? Fazendo o mesmo para o momento, obtivemos um valor de zero no ponto C e o mesmo valor de menos 256 no ponto B, com a concavidade para baixo. Então está indicado aí o gráfico também do momento fletor. Um detalhe que deve ser observado aqui é que os diagramas nos ajudam a entender as reações de apoio e os valores das cargas externas que estão aplicadas na viga. Então, se você olhar no ponto A, eu tenho em módulo aqui o mesmo valor da força que estava aplicada no ponto A. Olhando no ponto C, eu tenho em módulo aqui o mesmo valor da carga concentrada que está atuando nesse ponto aqui. Considerando que esse ponto tem dimensão zero, então a carga distribuída não faz efeito se eu olhar aqui um comprimento de dimensão zero. Então eu tenho exatamente a carga de 80 representada aqui. Então uma forma de você observar o diagrama após o cálculo é comparar o que o diagrama está indicando com, por exemplo, as reações de apoio que você calculou anteriormente. Então, se você cometeu algum erro nessa etapa, o diagrama vai ser uma forma de acusar esse erro, ou de confirmar se você acertou ou não. Observem agora no ponto B, que o diagrama deu um salto. Mas observem que esse salto é exatamente o valor da reação em B, que era de 600. Então, essa distância aqui, entre menos 360 e 240, é exatamente a força cortante devido a essa reação de apoio. Então, sempre que acontecem saltos no diagrama, seja da cortante ou do momento fletor, significa que tem esforços concentrados naquele ponto. Nesse caso, eu tenho as reações de apoio concentradas em A e em B, e tenho força concentrada em C. Apareceu esses saltos aqui, o diagrama vinha numa direção, pulou, saltou para outra direção. Observem que no caso dos momentos, para este diagrama, não teve saltos. Eu estava no ponto A com um valor zero, não tenho nenhum momento aplicado no ponto A, portanto o valor tem que ser zero. Também não tenho nenhum momento aplicado externo no ponto C. Portanto, o seu valor também aqui é zero. Agora observem que os dois diagramas me levaram ao mesmo valor de 256. Se eu tivesse algum momento externo aplicado aqui na minha figura, haveria um salto no gráfico de momentos, assim como teve aqui no gráfico da cortante. Então vamos fazer outros exemplos de diagramas onde acontece também o salto no diagrama de momentos devido a efeitos de momentos concentrados. Então é importante não só
calcular o diagrama e fazer o diagrama. É importante você analisar o significado físico desse diagrama e o que esse diagrama está se relacionando com as reações de apoio e com as forças externas que foram aplicadas na viga. Então, lembrem, o diagrama deve representar um equilíbrio entre os esforços externos e os esforços internos. Notem o sinal do momento fletor gerando um gráfico na parte negativa aqui, que está me indicando tração na parte superior da viga. Então, observem, tentem imaginar um arco sendo formado aqui na região das vigas, tracionando a parte de cima. Então, eu não vou desenhar isso aqui agora para vocês, mas tentem fazer essa análise. Fizemos na hora que estava traçando o diagrama, mas quando formos calcular a deflexão ou a deformação dessas vigas, vai ser importante relacionar o momento fletor e a forma final da viga, e isso vai nos gerar uma equação diferencial da linha elástica. Então, nessa outra parte do curso, vamos entender como que a deformação que acontece na viga depois que calcularmos os momentos fletores. Então, tem uma relação direta com a deformação da viga e qual que é a equação que representa essa deformação. Então, os diagramas, tanto de cortante quanto de momento fletor, são importantes para o projeto e eles carregam um significado físico importante para o projeto de vigas. Mais do que isso, os diagramas é uma forma de você confirmar os efeitos anteriores, por exemplo, de reação de apoio e esforços concentrados. Então, prestem atenção nesses detalhes nos próximos exercícios. À medida que você for tendo mais prática com o assunto, vai ficar cada vez mais claro esses conceitos. Tá? Este assunto está referenciado nos livros do Beer, aí indicados, Estática e Mecânica dos Materiais, nos capítulos 11 e 12, que tratam de flexão de vigas. No livro somente de Mecânica dos Materiais, esse assunto está referenciado nos capítulos 4 e 5. Então, eu recomendo que você tente fazer outros exercícios, tanto de um trecho quanto de 2 trechos, e já comece a se arriscar a fazer exemplos de mais de 2 trechos. Nas próximas aulas eu vou fazer diagramas assim como eu fiz esse, considerando também vigas com 3 ou mais trechos, onde é necessário fazer mais sessões de corte e analisar essa sessão de corte. Vocês vão observar que é só trabalho repetido. Então, se você fizer devagar e com calma, vai dar tudo certo. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.